Oi, será que vai dar certo, gente? Já rolou 4 minutos aqui. Thalita, querida, obrigado pela presença. A gente tá com um problema aqui em relação à conexão pra Elo. Tu conheceu ela na exposição, não foi? Na Cores da Terra. Manda um convite pra mim. Aceita o convite, Elo? Isso. Elo, envia o convite pra mim. Grande Hector. Nada ainda? Nada. Só o teu áudio. Que loucura isso. Deixa eu ver aqui. Tu falou para eu te convidar? Você vai chegar uma mensagem, participar da live. Aí você manda ela pra mim, aí eu aceito aqui, ver se consegue. Consigo. Tá, mas aí eu começo da. Chegou alguma mensagem pra tu? Pelo de caju deu certo, não foi? Oi! Ah! Que loucura isso, minha gente. Eu não sei que. Meu celular tá aqui. Tecnologia, tecnologia. Gente, que coisa doida. Agora, tadinho, o Caju vai ficar sem celular. Ó, fica com- Ah, mas aí a gente vai gravar, tá? E aproveitando, a gente vai botar lá no YouTube para que as pessoas também tenham acesso, a gente vai colocar aqui também. Tá? São uns Tá. minutinhos. A ideia é que a gente fique aqui em torno de uns 40 minutos conversando, né, para conhecer o processo. Você já acompanhou algumas lives, sabe mais ou menos como acontece, né? Falar Não, eu tô nisso, eu sabendo. adorei os looks. Ah, massa. Ah, tem que se arrumar, né? A Passei até composição perfume tá pra. maravilhosa. Eu passei até perfume para vocês entrarem na minha casa, né? Ah, que massa! Muito bom, muito bom. Ah, Elo, a ideia, mais uma vez, eu vou repetir aqui, a ideia de uma pegada de artista é conhecer o processo e conhecer os artistas, né? E isso. tem uma vivência aqui já há algum tempo em Caruaru.
Então, a gente quer te conhecer, conhecer quem é Elô Germani, de onde vem, o que trouxe você para o universo das artes, né? O que motivou você, quando começou isso, os seus processos, seus suportes. Eu sei um pouco da tua trajetória, mas compartilhe um pouco Uhum. disso com a gente e daqui um pouco a gente vai fazer um passeio aí sobre os teus suportes, os teus materiais, né? Como você apresenta eles. Pronto. Então, Humberto, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite. Achei a iniciativa de vocês incrível, né? Nesse período da quarentena que a gente está passando, acho que é o momento da gente se aproximar mais, né? E nada melhor do que conhecer o ateliê dos artistas e ver esse processo que a gente muitas vezes não conhece, o que está por trás, né? Do trabalho, da obra, enfim. E eu queria dizer que eu agradeço muito essa oportunidade, porque foi um momento onde eu pude revisitar o meu processo, né? Eu fui olhando meus trabalhos antigos, até trabalhos de escola, de faculdade, e ver a importância, né, desse processo de evolução que a gente passa para a gente se legitimar enquanto artista mesmo, né? Para a gente entender que isso tem um valor de trabalho, né? E não só entretenimento, como as pessoas veem, né? Hobby, enfim. Eu que já trabalhei em outra área também, para mim sempre foi muito difícil admitir esse lado de artista como ofício mesmo, né? Então agora sim, esse momento está sendo importante para eu rever esse processo todo. Bom, mas eu acho que assim, eu pensei, eu organizei na minha cabeça, até escrevi alguns pontos aqui para falar com vocês de uma maneira bem linear, assim, para entender da onde vem, né, esse gosto pela arte, essa questão, assim, né? E, e acho que vocês podem ir me interrompendo também, fazendo perguntas, e tu também, Humberto, né? Fica bem à vontade. A gente não combinou nada previamente, mas eu sei que tu é bom nisso, né? Pô, eu? Gentileza. Não, Eu só queria uma coisa. Em relação às pessoas, é muito importante isso, a interação das pessoas, assim, perguntarem. Agora que eu quero te pedir ajuda, porque, assim, muitas coisas eu não vou conseguir enxergar por conta da é. tela do celular e minha idade chegou e eu fico com algumas dificuldades. Mas vamos fazer juntas essas leituras, tá? Beleza. Assim, ó, eu não consigo me concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, mas eu vou tentar. A gente se ajuda. Vai ser ótimo. Tá, beleza. Diz aí de onde você vem, como tudo começou. Pronto. Desculpa um pouco o barulho, o carro está estacionando aqui pertinho. Casualmente aqui também, no mesmo momento. Ah, Então, começando, eu nasci em Porto Alegre, né? Sou de lá, já morei em vários lugares, né? No Rio Grande do Sul e hoje em dia, né? Tô morando em Caruaru. Desde pequena, eu sempre falei assim que a minha vontade era ser artista, né, fazer faculdade de arte, ou filosofia. Só que eu acho que, né, eu não sou uma pessoa muito teórica, então eu acho que eu sou mais da prática mesmo, então acho que esse foi o meu caminho. E na infância, assim, as pessoas dizem muito que não sabem desenhar. E aí falam assim, eu só sei o João Palito, né, e tal. Aí eu sempre falo, as pessoas dizem, não, porque é um dom, né, que tu tem. Eu falei assim, na realidade, desde criança eu exercito o desenho e eu não parei, né? O que acontece muito durante o processo gráfico infantil e, né, e quando vem essa transição para a adolescência, é que quando a criança entra na escola, ela já começa a ter outras prioridades, né, digamos assim, onde ela começa a escrever, aprender português, matemática, e muitas vezes não é estimulada a criação, a arte. E pelo contrário, ela é inclusive podada, uhum. né? A desenhar dentro de um quadradinho, a fazer a árvore verde, né? A casinha daquele estereótipo, enfim. Então, nós não somos convidados à criação, estimulados desde a infância. Então, algumas pessoas, né, acabam desenvolvendo mais. Então,
Enfim, eu né, segui, entrei, acabei optando por fazer a graduação em artes e eu A entrei tua formação é em bacharelado ou em licenciatura, Lô? em licenciatura. Em artes visuais? Eu, isso. Lá em Eu Porto fiz a Alegre faculdade. mesmo? Oi? Lá em Porto Alegre mesmo? Não, eu fiz na FURG, na Federal de Rio Grande. Uhum. Eu morei lá também uma época. Sim. E, e aí eu optei, né, pelas artes, mas eu entrei muito nova, né? Eu tinha 16 anos, também me formei muito nova, com 20 anos, e a gente fica um pouco sem chão, sem saber o que vai fazer, né? Como atuar na área. E principalmente depois de formada, eu tive muita dificuldade em achar um caminho, sabe? Porque na visão acadêmica, né, academicista, a gente tem que sair da graduação, fazer mestrado, doutorado e seguir. Então era esse o pensamento que eu tinha. Na Mas ao faculdade mesmo nunca tempo, sai, né? A ideia é que você nunca saia, né? exato. Mas ao mesmo tempo eu percebia não, eu percebo hoje que eu não tinha maturidade para isso. Não adiantava eu entrar para um mestrado sem ter a vivência, né? Uhum. Sem viver um pouco outras coisas. Então, eu me mudei para Porto Alegre. Enfim, eu tentei interagir, né, no meio das artes, mas até então nunca trabalhando com arte especificamente. Participei de grupos, núcleo de painéis e murais na URGS, enfim, algumas produções locais ali, né? Até então também nunca tinha feito uma exposição. Ali foi a primeira exposição coletiva, né, que eu fiz junto com esse núcleo. Mas Em sempre perdida. Oi? que ano? Isso foi em 2007. 2007. E, enfim, aí eu comecei a trabalhar como recepcionista numa academia, comecei a fazer outras coisas, né? Comecei a batalhar de outra forma. Mas assim também, né? Eu venho de uma situação privilegiada, né? De vida, onde também meu pai pôde me ajudar por muito tempo, né? Quando a gente fala dessa questão de viver da arte, é bem complicado, porque Uhum. eu pude me dar o luxo de artista por um tempo sem ter que me preocupar em me sustentar. Sim. E aí, eu fazendo uma especialização em cinema, mas só teórica mesmo. Mas, enfim, acho que o que eu não boto a mão na massa, eu acabo não. Como é que eu vou dizer? Não me apegando tanto assim, e não sou também nenhuma cinéfila, não, enfim, acho que eu tenho outros desejos, né? E aí, na época da graduação, eu tinha vontade também de fazer moda ou psicologia. Tudo a ver, né? Arte, moda, psicologia, enfim, mas no final tudo se junta também. Mas, enfim, não deu na época e tal, mas eu descobri, né, através de uma colega minha que é terapeuta ocupacional, que tinha existia residência multiprofissional em saúde. Eu não sabia o que, que era isso, né? A gente tem a residência médica, mas existe a residência multiprofissional também. E nesse caso era em saúde mental. E na URGS, eles também abriam vaga para artistas e pedagogos, por entender que essa interação é importante também, né? Que não é só o profissional oficialmente da saúde que lida com saúde mental. Entendi. Aí enfim, fui, né? Me apaixonei pela área, comecei a fazer a residência, dei uma surtada no início, que eu acho que é impossível tu entrar em contato com essas questões todas e não voltar para dentro de si também e questionar a sua própria loucura, né? Uhum. Mas foi incrível, né? Foi, eu acho que o momento, assim, é o que eu sempre digo, depois de fazer uma residência assim, a gente está pronto para quase tudo, porque é muito apaixonante, assim, sabe? E a questão da arte com a saúde mental, ela se complementa demais, sabe? Mas não no sentido de simplesmente entretenimento
ou ocupação, sabe? E eu gosto de dizer que eu não trabalho com arte-terapia. Primeiro, porque existe uma formação específica para isso, que eu não tenho. E segundo, porque o meu trabalho, ele não é um a priori terapêutico, a consequência é. Sim, Mas a ideia é trabalhar com o sujeito, assim, não pensar no sujeito enquanto doença, sabe? entendo. A Organização Mundial da Saúde, né, já diz há um bom tempo que saúde não é ausência de doença, né? Saúde é qualidade de vida, enfim, N coisas. Então, a arte vem nesse viés da gente trabalhar é, o potencial de vida das pessoas, né? A manutenção daquele transtorno, daquela doença, enfim, mas que essa pessoa tenha qualidade de vida. Então, eu gosto de dizer que eu não faço um trabalho ortopédico, né? A intenção da arte na saúde mental não é curar ninguém, não é consertar, né? Um osso a gente conserta, né? Uma cirurgia a gente consegue fazer estancar o sangue, mas nesse caso, né, a gente lida com subjetividades, com questões outras que são muito mais profundas e a gente tem que ter um cuidado com isso, né? Como é que a gente lida? Então, a saúde mental e é ainda, né, um caminho muito importante na minha produção artística também, né? Durante muito tempo, Saúde mental é Ana Luz, querida Ana Luz. Saudades. é, Falei com ela agora. pois é, Ela está falando sobre Nietzsche aqui. Nijinsky, eu não conheço, nunca li, Ah, mas acho desculpa, não que existe. Entendi Nietzsche. não, mas a gente pode trocar uma ideia depois, posso dar uma olhada e trocar uma ideia. Uhum. E, então, deixa eu pensar assim. Então, o teu trabalho, hoje, ele tá atrelado a isso, né? Você teve você meio que foi levada pelos momentos e as fases da vida e foi dando continuidade, né, dentro do que cada movimento te levava, né? E, Isso, e aí eu acho que parece que de alguma forma o trabalho manual, o exercício do desenho, a pintura, isso teve um intervalo por aí nesse período, não? Ou você continuou de forma diferente? olha, eu continuei, mas acho que teve uma pausa assim. Eu continuei assim de uma maneira muito discreta, né? Assim, fazendo os meus rabiscos em bloquinhos, né? Os sketchbooks, que depois eu vou mostrar para vocês também, né? Que são esses Estou caderninhos que curioso. a gente faz anotações e vai desenhando também. Mas realmente eu parei um período e assim eu parei com a produção própria, né? A arte é outra coisa, né? Uma Sim, coisa é a sim, arte em geral, enquanto existência, né? Enquanto sim, potência, e outra sim. coisa é a O, minha o produção. objeto, o exercício, né? Isso, exatamente. Um Tanto amigo, que. tem um amigo de Oi. Petrolina que ele diz o seguinte: um senhor já, Lisboa, um grande abraço a Lisboa, ele não está aqui com a gente, mas é uma pessoa que eu sempre faço referência a ele, porque em uma das feiras que nós estávamos, eu conversava com ele e disse para ele, como tu vê o teu trabalho? Eu disse, isso é artesanato, é arte? Aí ele disse, Humberto, eu sou um trabalhador da arte. E essa coisa de diferença entre artesão e artista, entre obra de arte e arte popular, para mim ela não existe. Eu sou um trabalhador e eu gosto de me ver dessa forma. Então, essa essência do ser artista não está no objeto, não está no fazer só. Sim, é verdade. É que a nossa sociedade coloca tudo em caixinhas, né? Então a gente sempre tem que classificar se é arte isso, se é arte aquilo, enfim, a gente não pode, né, se misturar. A gente pode ser tantas coisas, né? Nós somos tão plurais, né?
a gente pode fazer interface com tudo, só que, infelizmente, a gente, né, acaba sendo treinado a viver dentro de moldes. E é isso. Deixa eu só responder a pergunta da Dani. Dani, minha linda amiga lá de Porto Alegre, perguntou se eu produzo em casa mesmo e se a produção aumentou em época de pandemia. Sim, produzo em casa. Não tenho muito espaço. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o ateliê para você. O ateliê, na verdade, que é a minha sala, né? Mas, e agora, durante a pandemia, aumentou muito. Só que não só em relação à pandemia, mas também ao processo de vida que eu tô, tô, tô me reencontrando e tô me legitimando enquanto artista mesmo, sabe? Acho que é um pouco de tudo, né? Não só essa questão. E, enfim, onde é que eu estava? Eu me perco muito nas ideias. Teve uma pergunta aqui bem interessante que está falando aqui sobre os teus croquis de desenho, né? Ele quer ver, e daqui um pouco a gente vai mostrar, né? Um pouco dos croquis. Mas em relação à pandemia nessa produção, é impressionante como nesse período também a questão da manualidade, e isso vem trazendo as pessoas como formas de não ficar encanado, né? Tem muita gente aí meio que depressivo, com angústias, ansiedades, né? E muitas vezes esse trabalho, essa produção, seja cuidar do jardim, seja desenhando, seja escrevendo, seja compondo, seja cantando, isso vem de alguma forma fazendo com que a gente produza mais, né? Nesse período, você tem de alguma forma você termina tendo mais tempo para isso, disponibilizando mais tempo para isso, priorizando inclusive. E não só a questão de produzir, mas eu acho que é a questão de consumir também. Porque as pessoas não entendem que a arte também é uma necessidade básica, né, do ser humano. Então, assim, só que às vezes ela é invisível, porque as pessoas não enxergam o trabalho que está por trás disso, né? De uma música, de um arranjo, de um vídeo, onde tem todo um aparato, né? Tem toda uma mão de obra para aquilo, um filme. Então, assim, a pandemia, a arte entrou na vida das pessoas com mais força durante essa pandemia por causa disso também, né? Pela necessidade básica de se alimentar de afeto, de se alimentar de coisas que nos façam bem, né? De uma maneira geral. Uhum. E, então, assim, eu acho que eu só vou dar uma. Eu vi que também alguém perguntou sobre os manequins e tal. Eu Foi. só vou dar uma resumidinha agora de como eu cheguei até aqui e como é que começou as questões dos manequins. Então, nessa trajetória, né, da saúde mental, eu acabei trabalhando mais na área da saúde e tal. Aí surgiu um concurso aqui em Caruaru. Para quem não conhece, aqui tem um curso de medicina, tá? Que surgiu da questão da interiorização dos cursos e tal. E tem um projeto pedagógico muito completo, assim, sabe? Pensa no sujeito de uma maneira mais integral. Então, oi? Na sua totalidade ou na integralidade, né? Exatamente. E É Cariri, o coordenador de lá. isso, Cariri Um era abraço o coordenador, né? aqui. Isso. E tem um laboratório de sensibilidades, onde eles conseguem colocar de forma curricular, né? E que isso é muito raro, né? Geralmente nos cursos de saúde ou de medicina, a arte ou, enfim, a sensibilidade vai sempre entrar numa extensão, num projeto paralelo. E ali eles colocam de uma maneira curricular por entender que a importância, né, de se lidar com o sensível, com o domínio afetivo também, porque nós somos formados pelo domínio cognitivo, afetivo, psicomotor. Uhum. É tudo junto, mas assim, por entender que a gente também precisa priorizar esse outro. E aí, concurso para professor de artes, né? Professora de arte substituta. Passei, estou aqui, estamos aqui. Viemos de Malicuia, né? O Aninho, chimarrão.
Pouco mais de 4 aninhos. Oi? 4 aninhos. 4 aninhos, acabamos ficando, né? O contrato passou, também trabalhei aqui na prefeitura e tal, e adoramos Caruaru, estamos aqui, né? É uma cidade muito acolhedora. Enfim, o Nordeste já é acolhedor, as pessoas, né? E Caruaru, né? Sem palavras. Então, a questão dos manequins é muito louca, porque as pessoas acham assim que é moda, é estética, é manequim e surgiu do nada. Não. Na verdade, quando eu vim fazer o concurso, antes da prova, a gente tem a prova didática, né? E a gente tem 24 horas para preparar essa prova. E a faculdade era no polo comercial de Caruaru, onde tem, Uhum. né, várias lojas e tal. E eu entrei nesse polo para assim, para conhecer, para entender um pouco da cidade. Eu já sabia que era um polo comercial, né? Que aqui, né, Caruaru já tinha essa questão têxtil muito forte. Forte. E eu comecei a circular e ver dentro das lojas, das vitrines, que eram todas de vidro, manequins, e lojas que ainda não estavam abertas, manequins jogados, sem braço, outros um corpo com preço, enfim. Aí eu comecei a fazer toda uma relação dessa questão da medicina trabalhada de uma forma tão compartimentada, tão tecnicista, onde a gente acaba dividindo o sujeito em órgãos e cuidando só, né, do sintoma, não olhando para a causa. Enfim, aí eu comecei a olhar aqueles corpos, a questão da banalização, do corpo plastificado, enfim, comecei a viajar nessa história e fiz muitas fotografias e acabei apresentando na aula também essa questão, trazendo essa relação da, da, desse corpo, né? Enfim, que é uma coisa que diz muito de Caruaru, né? Essa questão têxtil e ao mesmo tempo trazendo para a questão da medicina, né? Desse desejo que a gente tem de que se olhe de uma maneira mais integral, né? Para as pessoas e para o cuidado em saúde. E aí eu comecei a olhar para isso e um certo dia eu peguei esse manequim aqui, que foi o primeiro que eu fiz, e decidi pintar, né? Só que aí também vem a questão é, da pesquisa, né? De material e tal. A gente faz testes, as pessoas acham que é só pintar e plim, né? Surge uma obra de arte e deu, né? Tu que trabalha com barro, existe uma técnica, né? Tu tem que trabalhar bastante É, com ele para ele, técnica. para ele não estourar, para não criar bolha de ar, enfim. E aqui eu acabei usando tinta acrílica e tal, e ele descasca. Então eu comecei a pesquisar que tipo de material que eu podia usar em plástico. O plástico tem uma aderência muito difícil, né? Então, enfim, várias coisas. Comecei a trabalhar com a posca também, a caneta. Aliás, já trabalhava antes. E é isso, assim. Aí eu comecei a desenvolver o estilo próprio do meu desenho já, que já é, assim, todo fragmentado e assim, eu acho que É, eu é tenho interessante. uma... Quando eu vi a primeira vez, eu logo fiz uma relação à questão da produtividade do polo têxtil, né? Que é essa região do interior de Pernambuco, que já foi muito maior, né? Mas assim, ainda tem uma força muito grande. Mas que interessante essa conversa, porque de alguma forma isso traz para mim a ideia desse polo têxtil enquanto corpo, né? E você disse de alguma forma, e agora olhando para o teu trabalho nos manequins, é meio que, por exemplo, é a professora que utilizou do recurso que tinha dentro de uma precariedade para mostrar, olha, aqui fica um pulmão, aqui fica um coração, aqui fica tal coisa, meio que viscerando, abrindo este corpo através desses desenhos contínuos que você faz com cores, né?
nuances, porque o nosso corpo ele tem esse potencial. Mas, como eu estou assim, encantado por entender um pouco mais ou ir além do que eu imaginava, né? Porque até então eu esbarrava na questão da produtividade têxtil, mas é muito Sim. mais além do que isso. Alguém está E fazendo também vários comentários aí bem legal, que eu não estou conseguindo ler direito. tá. Tá, eu já vejo essa pergunta. Só complementando o que tu falou agora, também tem muita questão da gente acompanhar, principalmente a questão das mulheres que trabalham nessa produção exaustivamente e desenvolvem doenças crônicas sérias, né, em função é, dessa produção repetitiva. Como é que se diz? Repetitivo. Repetitiva, é isso, sabe? Então, assim, tem N coisas colocadas aqui. Claro que a gente não fica explicando um trabalho ou o que vem por trás, mas a gente traz, né, uma carga da nossa bagagem, do nosso repertório. Então, de muitas coisas, muitos relatos que eu ouço também, que eu já ouvi daqui de Caruaru, a mão de obra muito barata também, sabe? Que a gente tem que Sim. problematizar, né? Enfim, também tem a questão da reutilização dos manequins usados, Uhum. né? Que eu acabo comprando alguns deles na feira mesmo, de pessoas das bancas que não querem mais, já está furado, já está amassado, enfim. Porque uma época também eu entrei numa crise por estar trabalhando muito com plástico, só que daí eu pensei na questão de como trazer isso para a questão da sustentabilidade de uma maneira, né, que a gente reinvente, né, que a gente ressignifique Sim, uma peça. sim, sim. Sobre essa poética fragmentada do desenho, qual a relação que você faz com tua pesquisa sobre saúde mental? Olha que interessante, boa. É, né? Gente, não faz pergunta difícil, viu? Olha, qual a relação? Boa pergunta. Assim, quando eu falo do fragmentado, teve uma vez que eu escrevi não vou chamar de poesia, mas uma escrita poética, né? Muito sobre essa. Eu fiz um trabalho onde eu pintei a barriga e fiz um. Depois eu posso postar a foto no Instagram para vocês darem uma olhada. É como se fossem as vísceras saindo para fora. E a minha crítica era, né, que a questão, por exemplo, da dor do estômago, as cólicas viscerais, digamos assim, muitas vezes têm causas somáticas, né? E a gente tem a mania de decepar a cabeça e mandar para o especialista, que é o psiquiatra, né? E o corpo fica de lado. Então, tu trata uma dor com Buscopan, né, o sintoma, e não pensa na causa daquilo. Então, essa questão da fragmentação vem disso, desses corpos que são nós, né? Somos constantemente fragmentados. Só que, ao mesmo tempo, esses desenhos que eu faço, eles também têm uma linha contínua, que trazem a ideia de um organismo, né? Tipo, pensando um pouquinho naquilo que Deleuze fala do corpo sem órgãos, sabe? Uhum. De pensar é, é, esse todo, né, de uma maneira. Eu não sei explicar, né? Assim, é difícil colocar em palavras o que eu sinto ou o que eu faço, mas é mais ou menos isso, assim, de tu ter essa ligação e ao mesmo tempo as cores, né, que eu faço esse jogo de contrastes para, sei lá, para separar as coisas. Ou para Não sei se Oi? ou para juntá-las. Ou para juntá-los, separar, juntar, enfim. Eu acho que a questão não é nem o que é em si, mas é provocar as pessoas pensarem o que é a fragmentação e o que é essa continuidade, enfim. É, até mesmo porque assim, o fato do fazer, né? Me lembra você falando sobre a questão da saúde mental e o trabalho artístico. Me lembra um pouco do filme que saiu agora com, me esqueci o nome da atriz, mas Nise, né? Nise, Ah, sim. que aí Nisa, isso contemporânea de Jung, inclusive, e eu me remeteu muito àquele filme porque o objetivo não é curar, né? E
outra questão é assim, o que é saúde mental, o que é doença mental, né? Quem determina isso, de que forma se determina isso, né? O tão importante quanto tudo isso, esse processo, essas diferenças, essas determinações, é o fazer, né? Exato. Você poder manifestar, expressar. Teve uma É, pessoa que agora há pouco perguntou aonde você executa, né? Logo abaixo aqui. onde eu executo. Ah, então, eu trabalhava em CAPS, em Porto Alegre, aliás, em Novo Hamburgo, Viamão. Eu trabalhei em CAPS, CAPS AD, que é álcool e outras drogas, CAPS 2, né, que é CAPS adulto, e CAPS infantil. Para quem não sabe o que é o CAPS, é Centro de Atenção Psicossocial, que é a ideia justamente de tratar em liberdade, né, de não internar as pessoas em hospitais psiquiátricos ou, né, enfim, e fazer o tratamento. Claro, se a pessoa tiver em crise e tal, existe a possibilidade de ficar em pernoite, essas questões assim, né, internado por alguns dias, mas a ideia, até estabilizar, mas a ideia é ressocializar essa pessoa, né, trabalhar a questão da reabilitação psicossocial mesmo, de trazer a família para junto, de trazer uma rede de apoio, de entender que o nosso sistema de saúde, enquanto atenção básica, enquanto atenção especializada, CAPS, hospital, tudo tem que trabalhar de uma maneira Integra- integrada, né? E além disso, as redes afetivas que se constroem, né? Vizinhos, amigos, igrejas, enfim, né? Tem toda uma questão aí. Dani falou um negócio bem Gente, legal aí, e Ana, e eu acho que a gente poderia comentar um pouquinho, você comentou isso, e depois a gente já começar a olhar os teus trabalhos, né? Começar a isso, apresentar o teu trabalho. massa. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho antes de começar a mostrar e falar do que as meninas comentaram. A questão da saúde mental, ela vai depender muito em qual sociedade, em qual civilização a gente está inserido, né? Então, assim, quando a gente fala de delírios, né, de visões, de coisas, assim, o que eu estou fazendo é uma provocação. Eu não estou dizendo que eu estou certa, que eu estou errada, enfim. É só para a gente pensar, por que é considerado louco, né, uma pessoa aqui que de repente está conversando com a televisão e dizendo que está vendo isso ou aquilo. E por que uma pessoa que fala com Deus não tem um diagnóstico, assim, entre aspas, né? Tipo assim, Hum? também tem as suas. Claro que existe transtorno mental, sim, né? Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Tem que não existe, Mas né? assim, quem foi que disse que Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Se alguém disser isso agora, assim, não, fulano foi ali, tipo, é algo absurdo, entre aspas, né? Então, assim, as Vê nossas... limpando o Ipujuca. É verdade, é verdade. Pode ser uma comparação tosca, né? Mas só para a gente também se colocar no lugar desse estranhamento, assim, né? Tipo, né? E eu, né? E os meus hábitos. Ninguém é normal, Uhum. sabe? Ninguém é totalmente são, né? Nessa vida. É muito linear. Aliás, é muito tênue a linha. E o mais curioso é eu e meus pontos cegos, né? É verdade. É. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Oi. Foi Dani e Ana. Cores tem um traço contínuo que representa a pluralidade e a singularidade do ser humano. Exatamente. Acho que é bem. Acho que é um resumo, assim, né? Conseguiu captar. Uma leitura. Sim, esses desenhos remetem muito à ideia do corpo sem órgãos de Deleuze como uma desorganização que, na verdade, é potência por criar linhas de fuga, caminhos e formas outras. Ai, que bonito! Ana, obrigada. Acho que é tão legal a gente ouvir o que as outras pessoas sentem também do nosso trabalho, porque às vezes a gente fala de uma forma Uhum. e
né? E as pessoas têm outra interpretação que é fantástico É. demais. É por isso que tem alguns autores que falam que a obra em si ela não se encerra quando o artista assina ou finaliza, né? Ela sempre vai ter uma Não, continuidade em quem observa. exatamente. E ela só vai se dar em contato com o outro, É. né? Ela só existe, né, em contato com o outro. Enfim, acho que Elô, eu quero conhecer teu trabalho. Mostra mais do teu trabalho. mostro sim. Deixa eu só tirar aqui do meu suporte. Eu tenho um estúdio na sala, né? Uau! Não, tô brincando. Tirando onda, né, galera? Então, apresentando o meu ateliê, já que eu moro num apartamento, né? O ateliê mesmo é onde o Caju trabalha. Eu Hum, trabalho na sala, tivemos a tá? oportunidade de É, hoje eu fiz uma montagem aqui só para vocês verem, porque na verdade na sala tem que guardar as coisas, né? Mas hoje eu fiz conhecer. uma, uma exposição própria aqui. Uhum. Só que assim, ó, eu acho que eu vou. Ai, quanto tempo a gente tem, Humberto? Só para eu me organizar. A gente ainda tem 10 minutinhos. Eita, é muito pouco. Vamos, Peraí, vamos em frente. deixa eu. Ai, gente, é que eu tenho tantos desenhos aqui. Então, Vamos. só para mostrar para vocês, assim, por cima, tem os sketchbooks também. Peraí. Mostrar desenho antigo para vocês verem que eu também já fiz trabalho realista. Ah, é verdade, Elô. Tu trabalhou, já trabalho realista. Não imaginava. É, Sempre. não, na verdade, são exercícios, né, que eu fazia muito para adquirir técnica, na verdade, né? Não era o meu estilo, né? Mas assim, tem exercícios de colagem, né, que eu fazia e representava na mesma folha, Sim. né? Exercício de cor, de linhas. Ah, meu assistente tá me ajudando aqui, Produção, olha só. né? Enfim, aqui eu gosto de trabalhar num formato um pouco maior também, né? A Ah, dois. sempre em A3. Ah, legal. Esse daqui é aula de anatomia, só que, né, bem estilizado. Essa época aqui eu trabalhei com pastel seco, Uhum. gostava muito do pastel, eu gosto dessa textura que ele dá, Uhum. mas, né, bem diferente do que eu faço hoje. Aqui, ó, digamos que foi quando eu comecei a, a soltar o gesto. Que eu comecei eu botava um nanquim num potinho assim com biquinho e fazia o trabalho solto, meio como Pollock, né? Uhum. Largando a tinta, assim. Aí foi quando eu comecei a ter uma segurança no meu próprio traço, no meu gesto. E Uhum. aqui já espatulando um pouco para criar Engraçado. um pouco Então, mais. esse ano começou a adquirir o controle sobre o traço. Isso, exatamente. E aqui já comecei né, a adquirir um pouquinho mais de profundidade também. Aqui é essa mesma vibe, né, que eu fazia e tal. Bem diferente, né? Uhum. Mas são estudos, né? Não, são estudos, exatamente. Essa é a Frida original, Tá linda ela. que eu comecei, esses trabalhos aqui, eu começo eles com a posca, e depois eu digitalizo e vetorizo, né? Tô nesse processo de vetorização e tal. Uhum. Então mas isso é hoje ou já fazia, já vem fazendo esse trabalho Não, anteriormente, que é fazer no trabalho com nanquim à mão, aí escaneia e depois
Tu digitaliza ele e depois vetoriza. Sempre. Esse é de hoje. É de hoje em dia. Ah, tá. Atualmente você trabalha assim. Isso. Não necessariamente todos os trabalhos, mas alguns deles. Ah, esse daqui também Em relação à quantidade, são em escalas, por exemplo, série de 3, série de 10, série de 50. Depende do trabalho. A Frida eu fiz em série de 30. Sim. Mas tem outros assim que são print. São enumeradas. Oi? São, Sim, são enumeradas. ah, Ó, vou mostrar. ótimo. Aí tem também os trabalhos com café e nanquim, né? Adoro. Eu comecei a fazer, que inclusive um já foi vendido, né? Não consigo visualizar. Ah, eu acho que eu conheço esse. Né? Né? Já tem donos. E somos donos e ciumentos. É, então tá, esse daqui tá bem guardadinho, viu? Ótimo. Enfim, aí nos sketchbook. Ah, também eu fiz é, ilustração de 2 livros, né? Esse daqui eu fiz a capa. Exatamente. Tá aqui anotadinho para você falar também sobre a sua experiência, né? Você ilustrou uma E poesia, não foi? não, esse daqui é um livro sobre a homogeneização da mulher que faz uso de drogas. Uhum. Enfim, e outro é uma enciclopédia na área da saúde. Aí, tá. Aí agora também eu estou fazendo um trabalho de customização de peças Eu vi. com o meu, Que lindo tênis. com o meu traço, né? Com o meu trabalho. Aí estou começando a customizar para, enfim. Mas a ideia é a gente comprar o tênis, ou, por exemplo, eu quiser fazer uma estampa numa calça. Entrego para você, você faz e aí devolve ou não. Você já tem uma espécie de loja para isso. Você compra o produto, Não, produz. não, esses daqui eu comecei em casa porque esses tênis Então, você, eu ganhei e ficou apertado no meu pé e eu comecei a fazer pensando até na possibilidade de venda. Mas eu faço por encomenda. Já tem pessoas que estão me pedindo, né, com seus tênis próprios, ou então pode ser uma blusa, uma calça, enfim, material, né, peças diversas e é eu faço. ótima. A ideia é ótima. A ideia é ótima, maravilhosa. Gostei muito. Né, para a gente renovar as energias das peças e pensar nessa questão também E te sustentável, né? leva para o campo da produção têxtil, né? Exatamente, já vou para lá de novo, né? Ué, daqui a pouco também eu já vou começar. Eu já tirei a máquina de costura da, da caixa. Daqui a pouco eu Ser um já vou. estilista. Assim, né? Eu tenho que olhar o manual para ver como é que funciona, mas eu vou tentando. Vou me jogar. Bom. A gente tenta, né? Faz de tudo um pouco. Uhum. Além dos desenhos, também tem pintura em tela, né? Pintura em tela, pinturas também, né? Na verdade, a pintura em tela é o que eu menos faço. Assim, a tela não é um material que eu me aproxime tanto. Hum, Acho que aqui em Caruaru essa é a única tela que eu tenho. As outras que eu tenho são aqueles cactos lembro do que toque. isso que eu coloquei na exposição, né, Cores da Terra. Só que como a gente se mudou, tem coisas que estão encaixotadas ainda e eu ainda não encontrei. Então, né, hoje eu só tenho esse para mostrar. E tem os manequins também. Acho que tá meio sem luz, né? Deixa eu ver. Esse preto é o que estava na Cores da Terra também, né? Isso. Ele é muito, muito forte. É maravilhoso ele.
É lindo ele. Impressionante. né? E esse daqui eu já comecei numa outra pegada, né? Já de começar a desconstruir o próprio manequim mesmo. Eu não estou conseguindo visualizar. Isso é um manequim? É, Sim. deixa eu ver se adianta botar aqui na rua para. Não consegui. Quando chegou mais perto, eu consegui visualizar melhor. Assim ficou no contra, aí fica ruim Ah, não, aqui tá contra a luz. assim. Recebeu bem a luz. Tá criando camadas de tecido aí nele? Ah, não, tu estás abrindo mesmo ele, né? Aham, Que delícia. ó, tá aberto. Fantástico, Elô. Claro que de perto, assim, ao vivo ele é mais interessante, né? Assim, não dá para enxergar muito bem. Eu estou encantado. Lindo, lindo, lindo. Eu não pensava, nunca pensei em ver um manequim né, sobre essa ótica. Ah, que legal. É, e assim, é um processo também bem interessante esse daqui eu cortei com faca mesmo. E porque eu fiquei pensando assim, como é que eu vou cortar? Até alguém me indicou assim o pirógrafo, né? Eu falei assim, mas a questão é exatamente lidar com essa materialidade, sabe? E eu conversei com o pessoal da Feira da Sulanca, porque eles marcam os manequins deles para não roubarem, enfim, e abrem os manequins e colocam correntes, ou então picham, né, com o nome, enfim. E aí, conversando com eles, que eu descobri que eles esquentavam uma faca e cortavam. Opa, Aí, maravilhoso. Uma alternativa também. Há muito tempo atrás eu fiz um trabalho de uma escultura para um shopping aqui, isso faz alguns anos. E um instrumento que eu utilizei foi muito bom na época para manusear foi a tico-tico, né? sim, sim. Dava para fazer, Também deu para fazer alguns cortes assim muito bons para o que eu precisava. Mas é o o caju sentido também. do uso do material que é utilizado por as pessoas que manuseiam esse produto, se torna muito mais significativo, é claro. Sim, sim. E também, quando eu comecei a cortar também, como se fosse um ritual, assim, eu acendia uma vela, esquentava a faca na vela, assim, não Na sei por quê, tela, é, eu não sei por quê, assim, aquela coisa assim que a gente faz, sei lá, mas o processo em si se torna... isso em si, Oi? filmou isso em si já é uma performance. Filmei, tem filmagem. Eu Massa. só não apresentei ainda, mas quem sabe, né? A partir de agora eu começo a botar uns frames aí dos Ah, meus, do das processo. minhas funções do processo, exatamente. Hum? E É tem mais isso o que aí. pra gente? Oi? Tem mais o que aí pra gente ver? Ai, gente, tem aqui, deixa eu ver. Peraí, ó, um exemplo dessas customizações que eu faço é o vaso de plantas. Cadê? Pinturas no... Ah, que lindo. Eu acho que eu vi, meu Deus do céu. Tu postou isso nas redes sociais, no Instagram? Postei já faz um Já faz tempo. um bom tempo, né? Eu tenho uma memória sobre isso, muito vaga, mas não tinha certeza. É lindo. Postei sim. Aí deixa eu ver. Ah, eu acho que agora até vou andar pela casa, né? Mas acho que não, tá? Assim, tem muitos mais desenhos, Uhum. mas eles E estão. também ficamos, né? Dani estava falando, ou foi Dani ou foi outra pessoa, não tenho certeza. É sobre o teu caderno, né? Ah, é verdade. Deixa eu pegar aqui. Os caderninhos, além de usar no dia a Caderno dia, como o Caju, ele tem trocentos caderninhos, né? eu aqui separei.
Só três, mas eu tenho mais também. É, É... inventei. Aí, oi? Eu não sou tão disciplinado com caderninho. Eu tenho vários, Não, mas mas não é nenhuma questão assim de disciplina, é ter hábito. um diário de bordo, assim, sabe? Ele te acompanha onde tu anda. É, Ó, aí eu tenho vários desenhos, assim, que eu vou fazendo. Essa lindos. daqui é a usina do gasômetro, lá em Porto Alegre. Tá dando para enxergar? Um pouquinho mais tá. Mas é porque como eu sou cego, talvez as pessoas estejam vendo melhor. Ó, o caju aqui. Ah! Enfim, tem muita Caju coisa é quase escrita o também. cajueiro aqui daqui da gente. Oi? Caju já é quase o nosso cajueiro aqui. Pior, né? Lindo. Bom, aí tem muita coisa escrita também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos teus traços, você traz muitas figuras do corpo, né? O corpo ele é muito presente, constantemente, né? Como é essa tua É. relação com o corpo? E outra coisa era sobre o conceito de estética que você apresenta no trabalho, né? Eles sempre são corpos magros, com uma estatura fora do padrão mediano, principalmente aqui do Nordeste, né? E sempre Uhum. pessoas esbelte ou esbelte dentro de uma linha de moda, né, que estou falando. Sim. Ou ele trazendo uma dramaticidade, ele está em um sentimento, ele está envolvido dentro de um sentimento com os seus desenhos e cores, enfim, de muita, meio que de tensão ou de angústia, não consigo, mas pelos que eu já vi, você traz isso. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, que me inquieta. Uhum. A questão da figura humana em si, ela. Deixa eu só desviar a luz aqui que está no meu óculos. A questão da figura humana em si sempre foi central, assim, sabe? E eu não sei, para mim não tem uma explicação lógica, mas é o que eu sempre gostei de desenhar, de fotografar e de ir descobrindo, né, novos traços. Com relação aos corpos, eu concordo contigo, são sempre corpos magros, né? Geralmente. É que eu comecei trabalhando mais, tentando me aproximar da anatomia assim mais próxima dos ossos, das costelas, assim dos sulcos da pele, assim, sabe? Então, eu não sei assim se o que mais assim que poderia ter assim em relação a esses formatos, assim, talvez também as próprias referências que a gente tem, né? Hum? Na bagagem, né? A referência midiática, enfim, acho que tem isso, assim. Ó, o Caju trouxe mais alguns. Uhum. Massa, a gente tem 40 segundos. Você quer Tá. finalizar ou quer voltar? Ou quer se despedir agora? Não sei, o que que tu acha, Humberto? Você ainda tem mais coisas assim, você gostaria de compartilhar ou você quer se despedir? Não, acho que por mim, assim, tá ok. Eu só não sei se o pessoal tem mais alguma coisa para perguntar, ou se quer falar alguma coisa, se quer compartilhar, mas por mim, acho que é mais ou menos isso. Acho que o meu trabalho, assim, né? É impossível falar numa live de tudo que nos, né?